Olá, pessoal da Turma 61. Espero que continue tudo bem aí na casa de vocês. Seguimos em isolamento. Também espero que tenham gostado do vídeo da semana passada. Espero que tenha dado para entender um pouquinho da matéria, né? E essa semana, então, a gente continua naquele mesmo esquema, então, do vídeo, de vocês acompanharem, né? Com o livro, apostila, fazerem as anotações que eu solicitei, para que a gente possa, então, minimizar os nossos prejuízos nas aulas de história. Então, esse vídeo agora que eu vou enviar, ele vai continuar estudando o capítulo 3, que é o capítulo das origens da humanidade, mas ele coloquei aí para vocês parte 2 e na semana que vem provavelmente vai ter a parte 3, que mais ou menos são as subdivisões ali do capítulo, né? Vocês sabem que sempre tem um pouquinho de matéria, aí depois vem as atividades, mais matéria, atividades e assim sucessivamente. Então a gente vai ver mais ou menos ali da página 303 até a 307, tá? Então hoje vai ser... O vídeo provavelmente vai ficar mais curtinho, então vai ser mais fácil para vocês acompanharem, tá? Então, na semana passada, a gente estudou um pouquinho sobre as explicações científicas para o surgimento dos seres humanos. Então, a gente viu toda a função, né, lá da teoria evolucionista, de que os seres humanos eles foram adquirindo determinadas características ao longo de vários e vários anos, e isso foi fazendo então com que a gente passasse por uma série de espécies e chegasse à espécie, né, que é a espécie do Homo sapiens, aliás, Homo sapiens sapiens, que é então a nossa espécie, a única existente, né, no mundo. Essa semana, gente, nós vamos estudar outras formas de explicar o surgimento dos seres humanos, que são as explicações que a gente chama ou de explicações religiosas ou explicações criacionistas, né? Que tem a ver com uma criação do mundo. E essas explicações, elas são muito antigas, né? Muito mais antiga do que aquela evolucionista que a gente viu, que é bem mais recente, e elas são muito variáveis, né? Então, cada lugar, determinada época, determinado povo, determinada cultura, vai ter uma forma com base, né, ali na ação de divindades ou entidades, para explicar como que surgiram os seres humanos. Então a gente vai ver alguns exemplos, a gente vai ver alguns casos, né? Provavelmente aí vocês se perguntarem para o pai, para a mãe, para o avô, vão encontrar explicações distintas nesse sentido, né? Que tem muito a ver com as religiões aí das nossas famílias, enfim, é mais neste sentido o que a gente vai trabalhar. E é muito importante, tá, que a gente entenda que, em se tratando dessas explicações religiosas, a gente não vai encontrar uma religião que é certa ou errada. A gente vai encontrar várias explicações e essas várias explicações elas estão certas em suas características, né? A gente não pode dizer a explicação da religião tal, porque é a que eu sigo, é a correta. Talvez seja a correta para mim, mas não seja a correta para outra pessoa que é de outra religião ou que também não é de religião nenhuma. Tá? A gente então é mais nesse sentido mesmo, a gente conhecer que existem várias explicações religiosas para o surgimento dos seres humanos, que todas são válidas, que todas são importantes, mas, né, respeitando aí que nem sempre uma explicação ela vai ser mais correta, né? Eu quero dizer, na verdade, estou me enrolando aqui, que todas as explicações vão ser certas, mas aí depende muito da religião que a gente segue para acreditar. Não é igual a questão científica, que essa a gente
não tem o que questionar, né? Porque ela é uma verdade. Agora, no caso das explicações religiosas, a gente tem várias verdades. Acho que talvez fique melhor assim. Então, dentro dessas concepções criacionistas, a gente pode ter a criação do mundo tanto por divindades femininas quanto por divindades masculinas. Isso varia muito de acordo, né, com o povo e a sua cultura. Por exemplo, lá na Grécia Antiga, gente, a explicação para o surgimento dos seres humanos é atribuída a uma divindade feminina, né? A gente sempre acaba sabendo um pouquinho sobre mitologia grega, porque é bastante presente em filmes e jogos, né? Então a gente acaba sabendo. E o que acontece? Dentro da explicação dos gregos, como que teria surgido os seres humanos, né? Inclusive, vocês vão encontrar um textinho explicativo ali na página 303 que conta essa historinha que eu vou falar para vocês, mas depois eu vou também mandar um link de um vídeo que explica com muito mais detalhes, assim, a história, né, de criação dos seres humanos a partir da divindade Gaia, né? A Gaia, na Grécia Antiga, era associada é a Mãe Terra, é como se ela representasse o planeta. E aí, né, a Gaia, por certa vez, criou um ser igual a ela, que é o Urano, né? E os dois se apaixonaram e tiveram vários filhos. O Urano meio que não aceitava esses filhos porque tinha medo que eles fossem mais poderosos do que ele. Então ele aprisionava esses filhos no ventre da Gaia. Até que um dia a Gaia libertou esses filhos e eles então conseguiram destruir Urano. Né? Teve um específico que é o Cronos, né, que teve um papel mais importante. E esses filhos então da Gaia, derrotando Urano, foram os primeiros povoadores da Terra, né? A partir dos filhos da Gaia com Urano, né? E dessa treta familiar aí que teria surgido, né? Os primeiros seres humanos no mundo. Então, essa é a explicação. No caso de explicações com divindades masculinas, elas são muito mais comuns, né, pessoal? Então, a própria religião cristã, aí, que é a mais difundida na nossa sociedade, a gente vai ter ali a criação por parte de Deus, né, que criou Adão e Eva, e aí depois teve toda a função do pecado e a consequência, né, do surgimento da humanidade. Mas a gente tem outras religiões também, que inclusive depois a gente vai ver um pouquinho, que tem divindades masculinas como criadoras, né, do mundo e dos seres humanos. Por exemplo, no hinduísmo, que é uma religião muito forte na Índia, se coloca, né, que o ser humano surgiu a partir das partes do deus Brahma. Então, determinadas pessoas vieram da cabeça, outras das pernas e assim por diante. A islâmica, que é a religião dos muçulmanos, que é também muito grande no mundo, é a segunda maior religião, vai colocar como surgimento, né, da humanidade por meio da ação do Deus deles, que é o Deus Alá, assim como a gente tem também dentro das concepções indígenas os Tupi-Guarani, que são muito fortes também no Brasil, a atribuição a Tupã, né? E na tradição Iorubá, a entidade Obatalá, que é daí que vem, né? Vocês até devem já ter ouvido falar daquela história do barro, né? De que o ser humano veio do barro. É a partir dessa tradição aí dos Iorubás, que são africanos, tá, pessoal? Se diz que essa entidade aí criou o ser humano e a partir do barro ele deu vida com o sopro, tá? Então essa historinha, essa explicação, né, que vem aí dessa cultura. E
as populações indígenas, pessoal, elas também têm explicações para a origem, né, da humanidade, explicações muito interessantes. E o nosso livro, ele traz ali 2 páginas contando como que a tribo dos Cachuianas, que é uma tribo indígena que vive na região do Pará, tá? Eles explicam. Então, eu vou contar aqui, resumidamente, né, a historinha para vocês, mas leiam que é realmente muito legal, muito bacana. Como então eles vão explicar? De acordo com a tradição religiosa dos Cachuianas, o surgimento do homem surgiu, né, ele aconteceu a partir de um rapaz chamado Purã, tá? Purã. O Purã, ele foi criado pela própria terra, né? Não se sabe exatamente como, e ele não tinha mãe, não tinha ninguém, ele era o único que né, existia. E aí, se sentindo muito sozinho, ele decidiu criar alguém para conversar com ele. E aí ele vai começar a cortar, né, vários troncos de várias espécies de árvore e vai tentar esculpir nesses troncos as pessoas, né, para ele conversar. Só que ele não consegue de cara, tá? Primeiro ele esculpe um jacaré. Daí ele diz, eu não quero conversar com o jacaré. Aí ele vai de novo, corta outra árvore, esculpe, né, faz todo o trabalho. Aí ele esculpe uma anta. Ele também não queria conversar com uma anta. E aí ele vai, né? E aí ele usa a espécie, né, que o livro coloca ali, que é um belo pau d'arco. E aí ele esculpe nessa madeira e ele então consegue criar seres humanos. E aí ele vai criando, e ele cria vários. E aí toda vez que ele criava, né, a partir desse tronco de árvore, ele dizia, desce o rio e vai construindo a aldeia, porque lá é uma região boa, perto da água e tal. Que é o Rio Cachorro, né, que é onde eles vivem até hoje lá no Pará. E aí o que vai acontecer? O Purã, ele esqueceu de avisar esse pessoal que ele mandava ir descer o rio, que tinha uma enorme cobra lá. E essa cobra, ela começou a devorar essas pessoas que ele estava mandando. Até que alguém falou para ele, né, acho que foi uma arara, né, enfim, que avisou ele, que alertou ele que ele tinha esquecido da cobra. E ele vai lá, então, e mata essa cobra, né? E corta a barriga da cobra e as pessoas todas que ele tinha criado saem de lá. E é interessante, gente, porque até hoje, tá? Esses cachuianas, eles se pintam os corpos como se fosse, né, a cobrinha. Então, se vocês olharem ali no livro, tem, né, uma ilustração dessa cobra e dos desenhos, né, que ela tinha e que, de acordo com esse mito, né, com essa história aí de criação, e que eles usam até hoje. Então, vejam como tem vários elementos que correspondem, né, às características culturais deles. Então, vale a pena ler ali, contei de uma forma bem resumida, tá? Então, a gente viu que as explicações religiosas, elas estão associadas a, inclusive, várias religiões que nós temos no nosso país, tá? E aí o livro traz uma reflexão muito importante que a gente tem que fazer também ali nas páginas 306 e 307, que é sobre essa diversidade religiosa que a gente tem. Então, no Brasil, a gente tem ali o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, religiões de matriz africana e crenças indígenas, né? E ainda tem, se a gente for olhar, religiões com menos pessoas que são adeptas, tá? E essas religiões, pessoal, elas têm características distintas, né? Então, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo são religiões que a gente pode chamar de monoteístas. Vocês vão ver essa palavrinha ali quando lerem a página, que são religiões onde tem a crença num só Deus, que é um pouco diferente ali das de matriz africana, né? Onde vai se destacar o candomblé, a umbanda, e das crenças indígenas, onde a gente tem mais uma associação, né, com
as forças da natureza, entidades, orixás, tá? E todas essas religiões, isso é importante que a gente destaque, elas devem ser respeitadas, né? Não existe uma religião que é certa, uma religião que é errada, existem diferentes formas de se relacionar com as coisas mais sobrenaturais. E essa diversidade de religiões que a gente tem no nosso país, isso é um direito, tá? Garantido por lei, ou seja, qualquer pessoa tem o direito de professar e seguir a fé que bem entender. Só que nós sabemos que nem sempre todo mundo aceita, né, essas diferentes religiões. Então, há muitos casos aí de intolerância, de desrespeito, né, e que são coisas que a gente tem que combater. Isso é um problema que a gente tem no nosso país e que nós temos, na verdade, é que lutar, né, para resolver. Inclusive, gente, em 2016, eu acho que foi aqui, que se lançou, né, uma campanha de combate à intolerância religiosa, né? E às vezes a gente vê esses casos de intolerância muito sutilmente, né? Quando a gente passa num cruzamento e tem oferendas, né, que as religiões de matriz africana fazem e que são chamadas de batuque, de culto ao diabo e coisas do tipo. E isso, na verdade, é um desconhecimento sobre essas religiões e também, né, é uma forma de intolerância religiosa. Então, é isso que a gente tem que pensar. E ali tem algumas atividades, né, para vocês refletirem sobre. Isso é bem importante, né, que vocês vão completando todas as partes que tem perguntas na apostila. Nem sempre eu coloco, né, eu vou colocando aquelas que estão mais nas páginas de atividades, mas vocês vão, por favor, fazendo o preenchimento de tudo que vai aparecendo conforme a gente vai andando nas páginas, né, por meio dos vídeos. E aí, gente, chegamos, né, ao fim, né, dessa segunda parte do capítulo 3. É uma parte bem tranquila, né, mais para a gente conhecer essa diversidade de explicações religiosas para os seres humanos e entender a importância de respeitar todas elas, tá? Espero que tenha sido produtivo para vocês. Anotem qualquer dúvida, né, e passem pelo WhatsApp que eu respondo e vão fazendo aí as atividades que estou solicitando para vocês. Uma boa semana, até, né, nosso próximo encontro.